Olá, alunos e alunas. Esta é uma aula de Revolução Francesa que vai englobar todo o conteúdo desde os antecedentes da Revolução até o diretório, né, até a tomada de poder por Napoleão Bonaparte. Esta aula ela serve de reforço para que vocês possam se preparar para a prova e ela, de uma certa maneira, vai também ficar no arquivo, né, no nosso arquivo de vídeos, né, dentro da pasta de Revolução Francesa, para que vocês possam ter acesso e se prepararem para a prova, consultarem. Este vídeo vai ter um índice e aí vocês vão poder navegar dentro dele da melhor maneira que vocês acharem por bem. Então, quer assistir a parte diretória, assiste diretório, quer assistir a parte de convenção, assiste a parte convenção e assim sucessivamente, tá? Então, segue a aula. Eu não vou aparecer durante a aula, eu vou deixar só os slides e vocês vão ouvir a minha voz, tá? Mas eu estou aparecendo no início e aparecerei também no final, tá bom? A Revolução Francesa é uma das revoluções mais importantes da história. Ela ocorre na França, mas a sua influência será sentida no mundo inteiro e é sentida até os nossos dias, na medida que ela possibilitou a ruptura entre um mundo antigo, pautado por ideias como direito divino dos reis, a desigualdade natural entre os indivíduos que ao nascerem já tinham espaço na sociedade e teriam que desempenhar um papel durante toda a sua vida ligado ao grupo no qual eles nasceram. A Revolução Francesa vai colocar em evidência o pensamento iluminista do liberalismo político, do liberalismo econômico, da questão da racionalidade, vai lançar as bases do Estado laico e vai dar um passo além do que foi a independência das 13 colônias, a Revolução Americana. Só é revolução aquilo que causa mudanças profundas, que causa rupturas e que admite poucas continuidades. Se nós pensarmos a Revolução, ela é um processo que começa antes da queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, mas a queda da Bastilha é o marco. Ela dura 10 anos, na medida que, em 18 de Brumário de 1799, fecha-se um ciclo revolucionário e nós entramos em um outro momento que, para alguns ainda é a Revolução Francesa, mas que a gente pode chamar de Era Napoleônica. Então podemos pensar a Revolução de 1789 até 1815 ou de 1789 até 1799. Você talvez esteja se perguntando o que é Brumário. Brumário é um dos meses do calendário revolucionário que foi introduzido durante a Primeira República Francesa e substituiu o calendário gregoriano, que é o que a gente usa no Brasil e a maioria dos países utiliza no mundo, nem que seja seu calendário secundário. Depois, com Napoleão, retorna. O 18 de Brumário é o nosso 9 de novembro. Mas, como eu acabei de falar, a Revolução não começou em 14 de julho, ela começa muito tempo antes, na medida que nós vamos ter uma série de fatores que conduzem a este momento que coloca abaixo o absolutismo na França. O país mais absolutista da Europa, o país com a monarquia talvez mais tradicional da Europa naquele momento. Começamos então pela crise econômica. Uma crise econômica que vai ser gerada por um Estado que gasta demais e gasta cada vez mais para sustentar principalmente aqueles grupos que são isentos de pagar impostos, a nobreza e o clero. Lembre, a gente está numa sociedade que a gente chama de sociedade de antigo regime, que ela é uma sociedade estamental. No caso da sociedade francesa, ela se divide em 3 estamentos. O mais em cima, né, o primeiro estado é o clero, então são os homens e as mulheres da igreja que estão, né, debaixo de um estatuto que é especial, que se aplica a quem está ligado à Igreja Católica. Abaixo deles, né, uma maneira de se dizer, nós temos a nobreza e o próprio rei pertence a este grupo, e o restante todo da população é o terceiro estado, o povo, em que nós temos a burguesia, trabalhadores urbanos
e temos uma grande massa camponesa, que representa mais de 80% dessa população. Então, toda a crise começa no campo, e a França era um país agrário, o país mais populoso da Europa, mas com uma agricultura que não se modernizou ao longo das décadas. E no século XVIII nós vamos ter uma agricultura que produz, em muitos momentos, menos do que a sua população necessita. E se nós temos quebras de colheitas, se nós temos uma agricultura tecnologicamente atrasada, a Inglaterra modernizou sua agricultura no século XVII, a França não fez o mesmo. Nós vamos ter inflação de alimentos, e a carga tributária sobre os camponeses, sobre o restante do povo, não vai diminuir porque as colheitas foram ruins, porque o inverno foi particularmente frio, como foi o caso do inverno de 1788 para 1789, a Revolução em 1789. Além dessa crise agrária, né, desse campo que não produz o suficiente, dessa inflação de alimentos constante, dessa pressão sobre o terceiro estado, que tem que arcar com todos os impostos, o governo francês vai fazer um acordo comercial com a Inglaterra em 1786. Ele vai ser validado. Esse acordo é muito parecido com o acordo que a Inglaterra tinha com Portugal, que é o Tratado de Methuen, Tratado dos Panos e Vinhos, que a Inglaterra, no caso de Portugal, né, comprava as bebidas alcoólicas portuguesas, particularmente o vinho português, e português comprava os tecidos ingleses. Mas a Inglaterra, até por ter esse tratado com Portugal, não poderia fazer um tratado com a França mais ou menos parecido, mas ela vai fazer. O tratado com a França vai fazer com que a França tenha a possibilidade de vender suas bebidas alcoólicas, seus tecidos de luxo, sedas, brocados, para a Inglaterra, e vai comprar produtos ingleses. Aí nós entramos em uma questão importante. Veja só. O campesinato francês, ele tinha que complementar a sua renda de alguma forma. E uma das maneiras mais comuns de complementar a renda era produzindo tecidos. Tecidos que eram vendidos nas feiras, vendidos para comerciantes que os levavam para a cidade, além de outros produtos que os camponeses faziam, manufaturas. E nós tínhamos as manufaturas francesas também, né? O que os camponeses mantinham, aquilo que a gente chama de indústria doméstica rural. Mas muito bem. Com os produtos ingleses mais baratos e, em alguns casos, até de qualidade melhor, os camponeses não vão conseguir vender os seus produtos. Veja só. Então, esse tratado com a Inglaterra, que é um tratado pautado por ideias liberais, isto é, vai eliminar taxas alfandegárias e outros entraves, vai ser prejudicial principalmente à economia rural francesa. E, de novo, os camponeses, eles são a maioria dos habitantes deste país. Bem, 1788, 1789, temos péssimas colheitas. Nós vamos ter vários levantes de camponeses ao longo do século XVIII. Isso era muito comum, porque a ideia de Estado que vem lá da pré-história é que o Estado se apropria dos excedentes e, em momentos de crise, redistribui esses excedentes. Essa ideia estava presente no feudalismo também. Então, o senhor se apropriava dos excedentes de produção e tinha que redistribuir esses excedentes em momento de crise. Só que nós temos a concorrência de dois modelos. Há o modelo tradicional antigo dos camponeses, que vão para as ruas e que vão para a porta dos castelos muitas vezes pedir pão, acreditando que receberão, e aqui um quadro do rei Luís XVI fazendo caridade, né, e fazer caridade não vai conseguir transformar as condições econômicas e sociais de um país, né, ela vai aliviar a dor e a necessidade de alguns somente, mas aí nós temos o rei fazendo caridade, mas as condições, elas são muito duras. E como eu falei, parte da nobreza, dos comerciantes, enfim, já está pensando em muitos aspectos de forma capitalista. Então, eles não se veem como obrigados a cumprir esse papel de prover a população mais pobre, a população em necessidade, com alimentos que foram confiscados em épocas de maior fartura. Aqui uma outra gravura mostrando os habitantes de Paris vendendo, e essa gravura é de 1789, vendendo aquilo que eles têm para poderem comprar comida.
porque a comida é mais importante. E veja, se as pessoas estão vendendo o que tem para comprar comida, elas não têm como comprar produtos que são vendidos nos pequenos negócios. Então, a crise que começa no campo repercute na cidade, leva à falência pequenos negociantes, pequenos comerciantes, vai causar desemprego, e o desespero ele não estava restrito ao campo. Outro fator que agravou a crise econômica na França foi a participação do país na Guerra de Independência dos Estados Unidos, na independência das 13 colônias. A França enviou tropas, a França enviou marinha. Os franceses investiram muitos recursos nesta guerra, acreditando que iriam lucrar com ela, que iriam conseguir fazer com que a Inglaterra devolvesse o Canadá, por exemplo, e outras colônias muito importantes que a França tinha perdido. Isso não aconteceu, só fez com que a dívida do país aumentasse, mesmo a França sendo vencedora nesta guerra. E ainda houve um bônus. Gente que foi lutar lá na América, nobres e pessoas comuns, tiveram contato pela primeira vez com ideias que eram ideias revolucionárias, ideias iluministas, ideias igualitárias. Então, o sujeito podia ser francês e nunca tinha ouvido falar de Rousseau, por exemplo, e vai ter contato com as ideias de Rousseau sendo aplicadas no processo de Revolução Americana. Além disso, muitos franceses vão ter contato na América com uma sociedade que, se não era igualitária, e não era mesmo, a gente estudou isso, a gente viu a Revolução Americana, era uma sociedade muito menos desigual e muito menos opressiva do que era a sociedade francesa, em que você ainda tinha camponeses pagando a corvéia, que era um imposto feudal, mesmo que a servidão tivesse sido abolida oficialmente há muito tempo. Bem, a maioria dos ministros de Luís XVI, o último rei antes da Revolução Francesa, não, o último filhinho dele acabou se tornando rei, mas isso é uma outra questão, fica para depois. Luís XVI, ele até tenta fazer algumas reformas, mas ele não consegue. É preciso lembrar que o rei também era nobre, e as propostas de reforma implicavam em se voltar contra o próprio grupo ao qual ele pertencia. Durante o processo de afirmação do poder real na França, você teve guerras da nobreza contra o poder do rei. A nobreza feudal francesa, ela resistiu muito à grande nobreza a abrir mão dos seus privilégios. Então, a monarquia, para se afirmar, usou de violência, mas também na negociação. Essa negociação implicou em ceder cargos, privilégios, em criar todo um sistema, que foi a sociedade de corte em Versailles, que fazia com que a nobreza se fosse recompensada e ficasse orbitando em torno da figura do rei. Se o rei luta contra a nobreza, ele enfraquece a si mesmo de uma certa maneira, principalmente em um momento de crise como este. E, por outro lado, a nobreza vai resistir. E o século XVIII vai ser marcado por aquilo que alguns historiadores chamam de revolução aristocrática, porque os nobres vão firmar pé e tentar impedir, por exemplo, coisas que a alta burguesia já vinha conseguindo. Comprar títulos de nobreza, ascender no exército, conseguir altos cargos públicos. Então, a própria nobreza vai tornar ainda mais dura essa separação em relação ao segundo estado, a nobreza, e ao restante do povo. E a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses, eles se sentem desprestigiados. Principalmente a alta burguesia vai pressionar para que a nobreza ceda espaço. Então nós temos este antagonismo, essa tensão que é cada vez maior às vésperas da Revolução. Falei de Luís XVI. Luís XVI foi o último rei da França, antes da Revolução Francesa. Ele não nasceu, como não era o primeiro filho, o filho mais velho morreu e ele acabou se tornando o herdeiro, não do seu pai, mas do seu avô. Ele é lembrado como alguém que era muito culto, que era muito religioso, que era muito tímido e que não tinha nem a força de um Luís XIV, nem o carisma do Luís XV, do avô dele, e vai ter muitas dificuldades em conseguir fazer com que a nobreza aceite as reformas. Pessoas não determinam os rumos da história, mas elas têm influência dentro da história. A história é uma ciência humana. Então, acontecimentos podem ser apressados ou retardados a depender
do governante ou, né, ou de determinada liderança que vai se projetar em um certo momento. Luís XVI, ele muito provavelmente não estava à altura do grande desafio que era enfrentar essa crise econômica, social e política profunda. Tá? Além disso, se ele não consegue dobrar a nobreza, dentro da nobreza, a gente vai fazer uma campanha muito grande difamatória em relação à figura do rei e principalmente em relação à figura da rainha. Um rei limitado como Luís XVI não conseguiu levar adiante nenhuma grande reforma. Ele conseguiu, por exemplo, conceder liberdade religiosa aos protestantes, suspendendo as proibições de Luís XIV. Então ele baixa o Edito de Tolerância, em 1787, cria o casamento civil para aqueles que não eram católicos, mas que influência isso vai ter sobre a grande crise que a França passava? Nenhum. Vamos agora falar da figura que era mais difamada dentro da família real. E essa campanha, uma campanha publicitária negativa, ela teve um papel importante na derrocada do absolutismo francês. Essa figura é Maria Antonieta. Eu estou gravando esta aula para os meus alunos que estão em Brasília e até o ano passado o quadro Maria Antonieta com a Rosa estava no programa da UNB. Eu me refiro a esse quadro azul, né, em que ela está com o vestido azul. É a mesma rainha, com a mesma idade, mas vestindo roupas muito diferentes. No quadro em que ela está com o vestido mais claro, foi o quadro de apresentação da Elisabeth Louise Vigée Lebrun, que era a retratista oficial da Maria Antonieta, quando ela vai ser admitida na Academia de Artes da França, sob patrocínio da rainha. Havia nenhuma mulher na academia, ou pouquíssimas mulheres, então era uma grande honra poder entrar. Mas esse quadro que ela faz da rainha, usando um vestido muito leve, feito de algodão que não era francês, era um algodão inglês, um vestido que é conhecido como chemise à la reine. Então, camisa da rainha, a chemise era o vestido que as mulheres usavam por baixo do vestido, vai também causar um grande escândalo, vai ser visto como um vestido indecente e aquém do que seria a grandeza da monarquia. Então, a rainha usando um vestido que não faz jus à monarquia, à importância da monarquia francesa, e um vestido ainda feito com tecido do inimigo, porque em 1783, França e Inglaterra tinham acabado de sair da guerra de independência dos Estados Unidos e ainda estavam fazendo os tratados de paz. Prontamente, né, dada a rejeição por parte do povo, da nobreza, de todos, enfim, esse retrato da rainha com o vestido claro é tirado e a Vigée Lebrun coloca no lugar outro, onde ela está vestida com uma roupa adequada, uma rainha, um vestido de corte e feito de seda francesa, porque havia toda uma regulamentação para que você pudesse se apresentar na corte francesa, feita por Luís XIV, que vai fazer com que a moda seja também um veículo de promoção dos valores franceses e da economia da França. Tá? Então, esse vestido, esse quadro, Maria Antonieta com a Rosa, mostra e reforça que o quadro de um rei, de uma rainha, não é o quadro de uma pessoa, não é o retrato de uma pessoa, ele representa uma instituição. Enquanto eu estou gravando essa aula, faz umas 2 semanas, 3, que houve um grande escândalo na Inglaterra, porque uma foto da família real, com a Kate Middleton e os seus filhos, ela tinha sido editada. Então, assim, não é a foto de uma pessoa comum, é uma foto que representa a monarquia. Podemos confiar na monarquia se eles também fazem edição de fotos? Então, parece uma bobagem, mas isso tem a ver com a forma como as instituições são percebidas e como a sociedade estrutura a sua visão de mundo. Tá? Falando em quadros, outro quadro da Maria Antonieta, este ela com os filhos. Por quê? Porque há uma grande campanha, como eu falei, difamatória. Inclusive, eu não posso colocar numa aula para adolescentes, né, numa escola, os panfletos, que eram panfletos pornográficos, que eram feitos ilustrando a rainha fazendo coisas das mais absurdas, das mais imorais. Então, isso era algo corrente na França. Então, vai ser tentar criar uma contra-propaganda na qual a rainha é apresentada como uma boa mãe, como uma mãe amorosa. E aqui nós temos a rainha com seus filhos, né? Nós temos as 3 crianças, 2 meninos e uma menina mais velha, e nós temos o berço vazio.
porque a quarta criança, a princesa Sophie, morreu enquanto o quadro estava sendo feito. Neste quadro, Maria Antonieta se apresenta como uma mãe, a mãe de uma nova geração de franceses. Em algum lugar nesse quadro, talvez eu até tenha cortado sem querer, há uma caixinha de joias vazias, que é um símbolo de que as suas verdadeiras joias seriam seus filhos, e não as joias. Maria Antonieta era acusada de gastar muito, de ostentar riqueza e de uma certa maneira, ser a fonte da desgraça econômica da monarquia. Isso não era verdade, mas faz parte da campanha difamatória. Este quadro, a rainha ela não gostou dele, porque fazia lembrar da criança que tinha morrido, e por isso esse quadro não ficou exposto em Versalhes. Então talvez ele tivesse sido destruído quando se invadiu o Palácio de Versalhes, mas ele acabou sendo protegido porque ele não estava em exposição. Todo mundo já ouviu falar de uma frase que é atribuída a Maria Antonieta também, e que faz parte dessa campanha de difamação, que fica até hoje, se não tem pão, que coma um brioche. Brioche é um tipo de pão. Essa frase tem uma origem numa provável confusão feita por alguém que não é falante da língua francesa, que não domina o francês, mas ela vai ser associada à ideia de insensibilidade da rainha em relação aos mais pobres, insensibilidade da rainha em relação àqueles que passam fome. Lembre da fome. Mas, na verdade, esta frase nunca foi dita por ela. Ela aparece pela primeira vez num livro de Rousseau muito antes da Maria Antonieta chegar à França, e vai ser utilizada até hoje quando você quer acusar um governante de ser insensível, ou mais ainda a esposa deste governante de ser insensível. Mas o fato, e eu vou ler o que está escrito aqui, que é da biografia da Antônia Freire e da Maria Antonieta, que deu origem ao filme de 2006, que é o seguinte: o alimento básico do campesinato e das classes trabalhadoras francesas era pão, que absorvia cerca de 50% da sua renda, contra 5% de gastos em combustível para aquecimento. O tópico do pão constituía, portanto, o foco de obsessivo interesse nacional. Então, uma frase que foi usada, ressuscitada e utilizada para difamar a rainha, num momento em que a população passava fome. Outra coisa que foi utilizada nessa campanha de difamação da monarquia através da figura da rainha foi quando a Maria Antonieta patrocinou na medida que ela fazia propaganda junto com suas damas, com seus apoiadores, que as pessoas se vacinassem, a vacina primitiva, contra a varíola. E ela vai convencer o rei a se vacinar, e seus filhos também. E aí o que vai acontecer é que ela vai ser acusada de estar tentando assassinar o rei e assassinar os filhos do rei da França. Ela tinha sido vacinada na Áustria. Então, a campanha contra a monarquia, ela vai principalmente em cima da figura da rainha. O rei, a figura do rei, vai demorar muito a ser desgastada. Então, a rainha era estrangeira, a rainha era a mulher mais importante da corte, porque Luís XVI nunca teve nenhuma amante, que se saiba, e durante várias décadas a mulher mais importante da corte era a amante do rei, não era a rainha, e ela é uma figura que vai ser ativa nas artes e na moda, etc., chamando para si uma atenção que vai ser utilizada pelos inimigos da monarquia. Nós teremos uma grande pressão para que o rei se posicione e convoque uma assembleia, que é a Assembleia dos Estados Gerais. Havia vários tipos de assembleia na França que eram convocadas pelo rei para tomar conselho, para receber apoio. Uma delas era os Estados Gerais, que não eram convocados desde 1614, porque era uma assembleia que era convocada para reforçar o poder do rei e não para questionar o poder do rei. E aí, depois de muita resistência, em 5 de maio de 1789, nós vamos abrir os trabalhos dessa assembleia com a presença do rei. O rei vai ser aclamado. Robespierre, sim, Robespierre, líder jacobino, era um dos representantes do Terceiro Estado, do povo. Ele vai discursar e a assembleia ela vai se calar quando a rainha entra. Então, aplaudem o rei, silenciam quando a rainha se apresenta, porque ambos vão se fazer presentes ali na abertura. Nós tínhamos muito mais delegados do Terceiro Estado
E para ser delegado do povo, você não precisava ser do povo, então o Duque de Orleans, primo do rei, era delegado do terceiro estado, não era delegado da nobreza, só para citar um exemplo. Mas o que mais marcava os estados gerais era o fato de o voto não ser por cabeça. Então, cada um dos estados tinha direito a um voto. Isso vai ser um problema. Um problema por quê? Porque a nobreza e o clero vão se juntar para bloquear qualquer proposta de reforma que o restante do povo fizesse. Ainda assim, os delegados do terceiro estado eles vão assumir uma postura muito agressiva. E no dia 28 de maio, eles vão se declarar comuns, seguindo o quê? O padrão do parlamento inglês, que era dividido entre Casa dos Lordes e Casa dos Comuns. Então, eles são os comuns, como na Inglaterra. Lembrem que na Inglaterra houve 2 revoluções. O parlamento matou um rei, derrubou outro. Isso não é à toa que você está buscando a referência na Inglaterra. A Inglaterra era, para os iluministas, o modelo de monarquia mais adequado, uma monarquia parlamentar. Então, muito bem. Em 28 de maio, se declaram comuns. Em 17 de junho, eles vão abrir a Assembleia Nacional Constituinte. Gente, já começou a Revolução Francesa, muito antes da queda da Bastilha, tá? O rei, né, não vai gostar do que está acontecendo e a nobreza e o clero vão se retirar em protesto quando os delegados do terceiro estado se declaram comuns. Eles se retiram e esse povo, esse restante do povo, vai continuar como se nada estivesse acontecendo. Só que no dia 20 de junho, quando os delegados chegam, eles encontram a porta da Assembleia fechada, soldados bloqueando a passagem, e eles vão ficar ali aguardando e pressionando e vendo que se os soldados vão embora por algum tempo. Estava chovendo, mas eles não vão obedecer ao rei, eles não vão embora. Eles vão para um lugar que ficava perto, que era um campo de pela. Pela é o jogo que era o antepassado do tênis. Então eles vão para esse lugar e lá eles fazem um juramento. Daí o quadro ali, juramento do campo de Pela. Esse juramento é que eles não iriam se desmobilizar enquanto a França não tivesse a sua Constituição. E não pense que não havia gente na rua protestando durante todo esse tempo, porque havia, tá? Outro fator que empurra a Revolução vai ser a demissão do ministro das Finanças, o Jacques Necker. Necker, ele era muito popular entre o terceiro estado, que via nele alguém que poderia resolver os problemas da França. E o Necker, ele nem era francês, ele era um banqueiro suíço, protestante. Se o terceiro estado amava o Necker, a nobreza odiava o Necker. E o Necker, ele vai propor 2 coisas que não vão agradar nem a nobreza e, no caso, também o rei. Que nos estados gerais fosse adotado o sistema de cada cabeça um voto. Então, o voto fosse não por estado, mas por pessoa. E que a nobreza e o clero fossem tributados. Ele vai ser demitido. Já tinha sido demitido uma vez antes, quando foi ministro na sua primeira experiência. Mas, desta vez, a população vai estar na rua protestando e pedindo que o Necker fosse readmitido. Então, as tensões estão crescendo e a gente está quase no 14 de julho. Nos dias seguintes à demissão do Necker e ao fechamento dos Estados Gerais, um número cada vez maior de pessoas foi chegando a Paris. E essas pessoas elas vinham de todos os lugares da França. Muitos com armas improvisadas, a maioria disposta a fazer protestos e pressionar o rei. O rei também estava sendo pressionado pela nobreza, pelos seus conselheiros, para que ele tomasse alguma posição. E no dia 13 de julho ele mandou tropas para a cidade. Essas tropas, no entanto, acabaram, em larga medida, mudando de lado e se juntaram à multidão. E o marco da Revolução Francesa e do início da Idade Contemporânea, que foi escolhido como marco para começar esse período da história que nós estamos agora, foi a queda da Bastilha. Então, a Bastilha começou a ser construída no século XIV como um portal, acabou virando uma fortaleza, uma prisão, e no momento em que o prédio é tomado, era ainda uma prisão, embora só houvesse um prisioneiro lá dentro, e era também um lugar onde se guardavam armas. Tá? E a Bastilha
ela vai ser tomada, muito por conta até da experiência dos soldados que se juntam aos que estavam protestando e levam suas armas. E quando a notícia chega até Versalhes, o rei morava não dentro da cidade de Paris, mas num complexo que fica fora da capital, ele foi acordado por um dos seus conselheiros e teria reclamado, né, isso é uma anedota da época, né, teria reclamado, né, e falado, é só mais uma revolta, é só mais um protesto por pão, né? E o conselheiro teria dito, não, majestade, não é uma revolta, é uma revolução. O fato é que a queda da Bastilha teve um significado simbólico, porque a Bastilha representava o poder do rei, mas o importante é que ela dá início, né, ao que seria uma nova experiência política na França, que ninguém sabia ainda muito bem para onde iria. Só para que a gente tenha em mente, não é para ninguém decorar isso, porque qualquer questão de vestibular vai trazer informação para vocês, mas as fases da Revolução Francesa são as seguintes. A Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1789 até 1791, ela começa antes da queda da Bastilha, como a gente viu. A Monarquia Constitucional, 1791-1792, o rei mantém alguns dos seus poderes, mas a situação é muito precária. A Convenção Nacional, que é a primeira República Francesa, que é o começo, 1792-1795, começam todos os partidos na Assembleia, depois nós temos o domínio jacobino e depois os girondinos retomam o poder. E, por fim, o Diretório, de 1795 até 1799. Logo depois da queda da Bastilha, acontece um fenômeno na França que ficou apelidado de Grande Medo. Tá? As pessoas acham que a história, né, de notícias falsas que se espalham e destroem reputações e geram, né, turbulência política, turbulência social é uma coisa recente. Mas isso aconteceu em vários momentos da história. É possível mapear situações de notícias falsas que tiveram efeito desastroso, talvez desde a Roma Antiga. Estou falando documentado. Mas o Grande Medo, né, ele ocorre entre 20 de julho e 6 de agosto de 1789, e foi o seguinte: a Bastilha caiu e começaram a espalhar informações, principalmente pela região campesina francesa, de que a nobreza iria reagir, de que a nobreza iria atacar os camponeses, destruir suas colheitas, matá-los, enfim, cometer uma série de atrocidades contra os camponeses como uma forma de reação à Bastilha. E aí grupos de camponeses começaram a se organizar e fazer contra os nobres aquilo que eles acreditavam que os nobres fariam contra eles. Atacar as propriedades da nobreza, destruir e saquear, matar famílias nobres. Então, e da mesma maneira que o Grande Medo começou como uma grande onda, ele também terminou. Aliás, né, quando acontece o 14 de julho, aqueles nobres que eram os mais odiados, eles já fogem da França, porque eles sabiam, né, que poderiam e seriam, né, os primeiros a serem presos e mortos. Tá? Há quem proponha que o rei faça o mesmo, que o rei fuja, mas o rei se recusa a fugir. Ele não acredita, né, que a coisa seja tão ruim quanto ela vai se mostrar para ele, para a monarquia, e ele não quer abandonar o seu país, não quer deixar para trás os seus súditos, e aí a família real acaba ficando, porque a rainha diz que sem o rei ela não vai. Muito bem, Assembleia Nacional. Nós temos os deputados, que ainda são os eleitos lá nos Estados Gerais, tomando as primeiras decisões que vão marcar essa revolução. Primeiríssima de todas, que pode aparecer em questões de prova de vestibular, a abolição do que tinha sobrado de feudalismo. Então, tudo que ainda tinha de feudalismo vai ser abolido, assim como todos os privilégios. Lembrem que uma das questões importantes para o iluminismo é a questão da igualdade jurídica, e a igualdade jurídica vai ser levada adiante pela Revolução. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a primeira versão, que é a versão que normalmente é chamada em provas e concursos, porque depois vai ter uma segunda versão com os jacobinos, que vai ser de 26 de setembro. Nós temos o fim da monarquia absoluta, porque o rei vai manter
alguns poderes, poder de vetar leis, por exemplo, mas nós vamos ter aquela divisão de 3 poderes independentes, iguais e que se autorregulam, que foi proposta pelo Montesquieu. Nacionalização dos bens da Igreja Católica. Lembrem que os iluministas identificavam a Igreja Católica como um dos pilares do absolutismo, logo, a Igreja Católica vai ser alvo da ação da Revolução. As terras da igreja são confiscadas, alguns mosteiros e conventos também são saqueados, ordens, como a dos dominicanos, são expulsas da França, mas a igreja continua funcionando por enquanto. A coisa não vai extrapolar isso. E se decide que os deputados teriam um mandato de 2 anos. Vamos aqui olhar um pouquinho, só um pouquinho mesmo, só o primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque no nosso programa há a proposta que a gente compare a Declaração da Revolução Francesa com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Então, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela vai um pouco além da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela foi redigida pelo Marquês de Lafayette, que tinha lutado na Revolução Americana, que era um dos nobres reformistas que vai representar o terceiro estado lá nos Estados Gerais, e ele contou com a ajuda do Thomas Jefferson. Só que aí já surgem algumas questões. Os homens nascem livres e iguais, esses homens são todos os homens, então a escravidão nas colônias deveria acabar, os homens negros também estão incluídos aqui, para alguns estavam, para outros não. Quando se fala homem, e o iluminismo ele é extremamente universalista, está se falando do homem universal, genérico, ou está se falando do homem no masculino? E as mulheres que estão lutando na Revolução, elas também estão incluídas aqui? De novo, a questão da cidadania das mulheres, que não vai ser concedida integralmente. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai servir de molde para uma série de documentos, mas a gente vai olhar também um pedacinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948. Ela vai tomar a declaração lá da Revolução Francesa como o parâmetro para ir além. Por que 1948? Vejam, a ONU ela é organizada após a Segunda Guerra termina em 1945, e a declaração ela é escrita no impacto do Holocausto. Então termina a guerra, todo mundo já sabia da perseguição que Hitler e o governo nazista moviam contra os judeus, que são as principais vítimas, mas não foram as únicas vítimas, mas não se sabia da dimensão, né, do genocídio, e agora se sabe. E aí se faz esse documento como uma forma de dizer nunca mais. E se remetendo àquela ideia de que todos os homens seriam iguais. Só que para não deixar dúvidas, a declaração ela vai começar assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Vou ler o 2. Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. A declaração ela incorpora as ideias iluministas e ela deixa claro que agora não está falando de homens do sexo masculino, está falando de homens e mulheres, que está falando de todos os povos. Então ela se afirma como universal porque ela tenta efetivamente abranger a todos. E vai afirmar que todos são livres e iguais. E tem consciência, porque nós estamos aí em 48 saindo ainda daquilo que a gente chama de racismo científico e que deu base, entre outras coisas,
para que o Holocausto pudesse acontecer, para que regimes de apartheid pudessem ser criados e para que práticas de eugenia, ou seja, de seleção e ou criação de uma, entre aspas, raça superior, pudessem ser executadas. É preciso lembrar também que em 48, boa parte do continente africano e asiático ainda eram colônias e uma série de atrocidades foram cometidas ali. E, inclusive, né, as atrocidades cometidas na Segunda Guerra pelo Japão também contam nessa discussão sobre direitos humanos, ainda que tudo que aconteça na Europa sempre seja tratado como mais importante. Muito bem. No início da Revolução vai ser organizada a Guarda Nacional. Do Exército, e no caso da França nesse momento o Exército do Rei, qualquer um pode participar, mas da Guarda Nacional é preciso ser um cidadão. No início você não tem muitas regras, né? Mas quem organiza a Guarda Nacional vai ser o Lafayette, o Marquês de Lafayette. Ele vai ser o primeiro comandante da Guarda Nacional. Com o passar do tempo, vai ficar estabelecido que quais são os critérios para pertencer. Ser cidadão, ser eleitor, ter tal renda, mas no primeiro momento você tem homens e mulheres participando da Guarda Nacional. O Lafayette, ele vai ser uma figura proeminente no início da Revolução Francesa, vide a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas depois ele vai cair em desgraça com os jacobinos, né, que vão acusá-lo, né, de traidor, etc., e ele vai ter que fugir da França para não ser condenado à morte na guilhotina. A família dele fica presa. Só que, ao sair da França, ele acaba sendo preso pelos inimigos da França. Porque, ainda que ele fosse perseguido no seu país, ele fazia parte dos líderes de uma revolução que era vista como criminosa pelo Império Austro-Húngaro, pela Prússia, etc. O Lafayette e a família dele só se salvam por conta da intervenção do governo americano, porque ele era cidadão honorário dos Estados Unidos por conta da participação dele na Guerra de Independência. E o Lafayette, ele vai morrer de velho, basta olhar a data de nascimento que está aí no slide e de morte dele. Inclusive, ele vai voltar à política depois da Revolução Francesa e vai ser uma figura central para a proibição do tráfico negreiro para as colônias francesas. Aliás, a questão da escravidão foi contemplada essa discussão nas aulas extras que a gente está gravando de complementação de tempo, né, do itinerário. Então, por favor, assistam. Né? Ainda sobre a Guarda Nacional, mas também para mostrar que a população da França era diversa, eu vou falar do Chevalier de Saint-Georges, que era filho de um nobre francês e de uma mulher escravizada pela lei francesa. Se um senhor tivesse um filho com uma escrava, ambos seriam livres, lei lá desde a época de Luís XIV, e ele é assumido pelo pai, ele é trazido para a França, ele vai receber a melhor educação que um rapaz nobre poderia receber naquele momento, vai se tornar mestre em esgrima e vai ser um músico extremamente competente, a ponto de ser apelidado na sua época de Mozart negro. O Chevalier de Saint-Georges, ele vai liderar o destacamento da Guarda Nacional, que era composto por pessoas que não eram brancas, né? Porque era proibida a escravidão no território francês, não nas colônias, e todos os homens livres, mesmo não brancos, eram considerados cidadãos, e assim serão pela Revolução. Inclusive, nós vamos chegar a ter deputados na Assembleia que eram negros. Também falei disso na aula extra que eu gravei. Tá? O Chevalier de Saint-Georges, ele é somente um dos exemplos mais bem-sucedidos, ainda que ele tenha enfrentado uma série de problemas durante a sua vida. Enquanto tudo isso acontecia em Paris, enquanto as estruturas feudais eram desmontadas, os privilégios, a Igreja Católica tinha suas terras confiscadas, a corte continuou funcionando, quase como se nada estivesse acontecendo em Versalhes. Até que em 5 de outubro, nós vamos ter a chamada Marcha das Mulheres sobre Versalhes. Então, um grupo enorme de mulheres, havia homens também, mas a maioria eram mulheres, lideradas, né, por duas figuras que têm certa proeminência no início da Revolução, que é Théroigne de Méricourt e a Reine Ardou.
elas lideram essas mulheres até Versalhes, eles vão atacar o palácio, vão matar boa parte dos guardas que lá estão. A família real quase vai ser morta, né? Eles vão ser protegidos pela Guarda Nacional, e aí o Lafayette vai ser importante, e essas pessoas vão exigir que o rei venha para Paris com a família. E antes disso, né, a rainha tem que ir até a sacada do palácio, tem que se curvar diante do povo. Então, a família real vai ser levada para Paris e vai se ver obrigada a habitar no Palácio das Tulherias, que era a antiga residência real na cidade, mas que já não era ocupada fazia muito tempo. A Reine Aldu, ela desaparece pouco depois dos registros, não se sabe para onde ela foi, e a Théroigne Méricourt, ela acaba sendo considerada louca e vai ser internada num hospício, num sanatório, e esse destino, né, de ser tirada da política, impedida de participar, vai ser o destino de muitas dessas mulheres que participaram aí dos primeiros anos da Revolução. Cai esse tipo de assunto em vestibular? Cai. Aí uma questão da Unesp de 2018 sobre a participação das mulheres na Revolução, e até com a mesma ilustração da Marcha das Mulheres que eu coloquei nos slides, tá? Mas eu não vou parar para fazer nenhum exercício, há vários exercícios aqui nos slides, é que eu estou cortando para poder levar a aula adiante. Chegamos a um ponto importante porque quando se cobre a Revolução Francesa é um dos tópicos que pode aparecer, que é a questão dos partidos na Assembleia. Partidos, nesse momento, não são organizações complexas como temos hoje, eram em sua maioria grupos que se reuniam em clubes políticos que acabavam formando agremiações dentro da Assembleia, então deputados que se uniam ali. Os dois partidos mais importantes, porque são os mais lembrados, porque são os mais chamados em prova, o Partido Girondino e o Partido Jacobino. O Partido Jacobino, ele é anterior, ele tem esse nome porque eles se reuniam no convento dos Jacobinos, o convento de São Tiago, era um antigo convento dominicano que tinha sido nacionalizado. Eles são, em sua maioria absoluta, defensores do fim da monarquia, imediatamente, são todos republicanos. Eles querem, né, levar adiante as reformas de forma que a igualdade entre os cidadãos ela seja não somente uma igualdade jurídica, todos os homens nascem livres e iguais, mas alguns defendem uma igualdade econômica. O filósofo que mais influencia os jacobinos é Rousseau. Os girondinos, eles saem das fileiras dos jacobinos, então são aqueles que não concordam tanto com as ideias da maioria dos jacobinos, vão lá e fundam seu partido, e como a maioria dos líderes desse grupo vem de uma mesma região da França chamada Gironda, eles recebem o apelido de girondinos. Os girondinos, eles defendem principalmente a igualdade jurídica, eles representam os interesses de uma burguesia que percebeu que os ganhos da Revolução já talvez sejam suficientes para ela, e também dentro dos girondinos você tem o clero e a nobreza liberal, ou seja, os nobres reformistas, muitos são girondinos, e esse partido ele vai militar e vai ser muito forte no início da Primeira República, é um partido muito representativo, mas ele acaba sofrendo um duro golpe quando os jacobinos conseguem expulsá-los da Assembleia, né? É o que vai acontecer daqui a pouquinho. Os jacobinos, eles são principalmente formados por gente das camadas médias, pequena burguesia. Então, Robespierre era advogado, Danton era advogado, havia aqueles que eram jornalistas e por aí vai. E eles se juntavam com outro partido que era ainda mais radical nas suas bandeiras, que era o Partido Cordelier, tá? Que também era republicano. Os girondinos, havia aqueles que defendiam a monarquia constitucional e havia os republicanos. No Partido Girondino você tinha os dois, né? Os Cordelier, eles são ainda mais radicais nessa defesa da igualdade. Eles defendem o voto das mulheres, por exemplo, que é algo que os jacobinos não defendem, em sua maioria. E eles sentam no alto da Assembleia. Então, a Assembleia,
o prédio, né, o prédio que é o prédio final da Assembleia durante a Revolução Francesa, ele é como se fosse uma tigela aberta na frente. E a parte de cima tinha as galerias onde o povo comum podia assistir, podia vibrar, podia vaiar, podia, enfim, interagir com os deputados. Então, tanto o Partido Jacobino como o Partido Cordelier, eles sentavam em cima. Eles eram chamados de a montanha, porque eles ocupavam essas cadeiras mais altas, né, que ficavam lá para cima, e ficavam em contato direto com aquilo que o povo pedia. Já os girondinos sentavam no meio, na parte do meio da Assembleia. Né? Eles não sentavam à direita ou à esquerda, eles se distribuíam principalmente no meio. E de quem os Cordelier e os jacobinos eram próximos? Dos sans-culottes, que eram aquelas pessoas, homens e mulheres, que estavam na rua armados fazendo a revolução. Tá? Trabalhadores urbanos desempregados, donos de pequenos negócios que estavam em crise, e por aí vai. Eram pessoas muito pobres, e a ideia do sans-culotte é sem calça. Que calça? Aquela calça curta que era moda entre os homens no século XVIII, que era usada com peias de seda. Essas pessoas não tinham dinheiro para usar essas calças e as meias e tal, e usavam calças compridas. Então a moda da calça comprida entre os homens, ela começa aí na Revolução Francesa. Essas pessoas queriam que a Revolução lhes desse mais direitos e melhores condições de vida. Eles queriam votar. Eles queriam que os deputados atendessem os seus interesses. E um dos deputados mais próximos dos sans-culottes, que também são seus clubes políticos, etc., era o Marat. Marat era um deputado e dono de jornal, um incendiário, que vai ser uma das figuras mais importantes, dos oradores mais importantes, e que atiça a população contra, principalmente, o rei e depois contra os girondinos. Tá? A gente vai daqui a pouco chegar lá. Aqui na cabeça, né, desse sans-culotte tem um chapeuzinho vermelho. Esse chapeuzinho vermelho é chamado de barrete frígio. Tá? Os frígios eram um povo da Ásia Menor, atual Turquia, que interagiam com os gregos, que são representados nas pinturas e nos vasos gregos, sempre usando esse chapeuzinho vermelho e calças compridas, eles usavam calças compridas. E eles vão ficar associados à ideia de liberdade, de povo que não se submete ao domínio de outro. O barrete frígio ele vai ser adotado durante a Revolução Francesa como um símbolo de liberdade e vai ser usado principalmente pelos republicanos mais radicais. Às vezes com a cocarde, que é esse símbolo tricolor, né, que são as cores que depois serão as cores da bandeira da França, ou não. Só que, o que acontece? Depois da Revolução Francesa, o barrete ele vai ser incorporado dentro das representações da República da França, ele vai aparecer associado, por exemplo, a personagem feminina que é o símbolo da Revolução, que é a Marianne, e vai virar símbolo da República também. Então, da liberdade, da República. E quando, por exemplo, nós temos a proclamação da República no Brasil, que não há símbolos republicanos, será tentada a associação da ideia de república à ideia da figura feminina. Não vai colar no Brasil, mas veja que aí você tem uma representação da República Brasileira usando as cores da nossa bandeira, mas com barrete frígio. O primeiro partido republicano fundado no Brasil também vai pegar a coroa imperial, vai tirar e vai colocar o barrete frígio na sua bandeira. Então vejam, tá, que é um símbolo oriundo da Revolução Francesa e que vai estar presente de alguma forma até os dias de hoje. Vocês veem o barrete frígio, podem imaginar, ou está falando da França diretamente, ou está falando da Revolução, ou está falando de liberdade, ou está falando de república. É um símbolo que vai estar associado a isso. Tá? Havia outros partidos na Assembleia, claro, e o outro que também é lembrado, principalmente nos livros didáticos, é o Partido Feuillants, que também era chamado de La Plaine, planície. Era um partido que sentava na parte baixa da Assembleia e eles eram lembrados sempre ou acusados de não terem uma postura política mais sólida. Então eles votavam segundo os seus interesses, principalmente econômicos. Não é? É o partido onde você tinha uma quantidade grande de banqueiros. E eles tinham como apelido
dado pelos seus inimigos, sejam eles jacobinos ou girondinos, seus adversários, melhor dizendo, de sapos do pântano. Então, são esses os partidos que normalmente são lembrados, girondinos e jacobinos, claro, os Foyans, porque eles aparecem nos livros didáticos, e os Cordeliers, que precisam ser lembrados, embora eles não sejam normalmente citados nos nossos livros. Só que 2 pedacinhos, uma fala de um girondino e uma fala de um jacobino, para que a gente entenda um pouquinho como esses 2 partidos viam a questão da igualdade. Então, o Vergniaud, ele disse: a igualdade entre homens não é tanto um problema de igualdade de riquezas, mas uma questão de igualdade de direitos. Então, esse é um ponto. A igualdade jurídica é que deve pautar a revolução. Já o Lepelletier, e veja que é um marquês que pertence ao partido jacobino, havia republicanos que tinham origem nobre, ele diz: não basta que a república se fundamente sobre a igualdade, é preciso que as leis e os costumes contribuam para que desapareçam as desigualdades econômicas. Então, para muitos jacobinos, a igualdade ela tinha que ser levada aos limites, no sentido de também abranger a questão da propriedade privada e da igualdade econômica. O Vergniaud morreu na guilhotina, na época do governo dos jacobinos, e o Lepelletier morreu numa briga de bar, tá? Que alguns defendem que foi uma briga, um assassinato, né? Foi uma morte encomendada. Ele era o responsável pelo projeto de educação que seria levado adiante pelos jacobinos. Os termos esquerda e direita, eles se originam na Revolução Francesa, ou talvez um pouquinho antes, no parlamento inglês, mas eles não necessariamente eram utilizados como são utilizados hoje. As pessoas acabam projetando no passado ideias e sentidos dos nossos dias. Então, quando surge o termo esquerda e direita, eles estão ligados à votação, quando eles estavam fazendo a Constituição, e aqueles que queriam que o rei tivesse poderes, mantivesse alguns poderes, se sentaram à direita, e aqueles que eram contra o rei manter algum poder se sentaram à esquerda. Na hora que eles foram decidir se o rei teria o direito de veto ou não. Ora, muito depois, a gente passa a associar determinadas bandeiras às ideias de direita e esquerda, mas como eu mostrei lá anteriormente, jacobinos não sentavam à esquerda e girondinos à direita, tá? Não tem nada a ver necessariamente com eles, ainda que a gente possa perceber determinadas bandeiras de um partido ou do outro pudessem parecer com aquilo que a gente considera direita e esquerda em nossos dias. Muito bem. Outras decisões da Assembleia Nacional que a gente precisa lembrar é que vai ser criada uma nova moeda, que não é moeda, são cartas de crédito. Então eram cartas de crédito que diziam: este documento vale tanto em terra, tanto em ouro. E as terras, né, que estavam aí em jogo eram terras que tinham sido principalmente ou tiradas da Igreja Católica ou tiradas da nobreza que fugiu. Agora, a economia francesa durante a Revolução, principalmente o início da Revolução, ela vai continuar em crise. Lembrem aí, a crise econômica não vai acabar da noite para o dia, e ela ainda vai se agravar porque a França vai ficar isolada, sem comércio com outras nações europeias ou comerciando praticamente só com os Estados Unidos, e a França vai também ter seus bens no exterior, né, bloqueados. Então, assim, a situação econômica ela é complicada e ela só vai se estabilizar já no finalzinho do Diretório, estabilizar de verdade, e no governo napoleônico, e vai ser criada a moeda, que foi a moeda francesa por muito tempo, antes do euro, que é o franco. Muito bem. A Revolução, primeira fase da Revolução, quando se trata de economia, ela adota os princípios liberais, o laissez-faire. Então, o Estado deve interferir o mínimo na economia e ela vai também agir para acabar com as corporações de ofício, que eram aquelas associações de artesãos e que eram, por princípio, não capitalistas, e vai agir também no sentido de proibir as manifestações dos mais pobres, dos trabalhadores, o direito de greve. O que está se sinalizando aqui? A ideia
é que a revolução tinha passado, pelo menos desses setores mais conservadores, de que a revolução tinha acabado, que os trabalhadores tinham que voltar a trabalhar e não ficar na rua pressionando o Estado, e que caberia à burguesia levar adiante esse novo governo. Só que lembrem, o povo está na rua e eles não vão aceitar voltar para casa. De mãos abanando. Agora, algo importante aqui é que começa a distribuição de terras para os camponeses. Camponês quer terra. Camponês é a maioria da população da França. Sem os camponeses, ninguém governa. Então, é preciso dar terra para esses camponeses. Muito bem. Nesse período de Assembleia Nacional, vai ser decidido que o voto vai ser censitário masculino. Então, voto por renda, o que vai eliminar muitos dos mais pobres, dos homens pobres. As mulheres também são eliminadas. E para os maiores de 25 anos. Sim, a maior idade nesse momento, e no Brasil e na maioria dos lugares, era 25 anos. O sujeito só ia poder votar antes que isso se ele estivesse dentro de alguns pré-requisitos, né? Ser casado, por exemplo. Vai se criar na França, e depois vai ser trazido para o Brasil, a ideia de cidadão ativo, que é aquele que vota, e cidadão passivo, que é cidadão, mas não vota. É de 1790 a Constituição Civil do Clero. Aqui sim vão azedar as relações com a Igreja Católica de verdade, porque o governo francês vai exigir que todos os membros do clero católico jurem a Constituição. Então, antes de pensarem nas ordens de Roma, eles vão pensar o que a Constituição da França diz a respeito disso. Aqueles que resistiram foram chamados de refratários, né? Os clero refratário. E nesse momento, como o rei não vetou essa lei, até porque o rei estava numa situação de muita fraqueza, ele vai ser acusado de traição. E vários dos nobres vão sair da França como uma forma de se proteger. Tá? Aqui é uma gravura de época mostrando padres freiras comemorando a sua liberdade, porque agora as portas dos conventos foram abertas. Havia gente que estava na vida religiosa contra a sua vontade, havia, mas a maioria não era o caso. Mas na imaginação dos iluministas, que era profundamente anticlerical e que vai incorporar na Revolução Francesa, a Igreja Católica ela é um lugar de problemas, de repressão e por aí vai. Então nós temos a exigência de que o clero jure a Constituição e, por outro lado, o Papa Pio VI vai ameaçar excomungar aqueles que jurassem a Constituição. Então a gente tem, né, uma situação aí de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E a partir do governo dos jacobinos, muitos religiosos vão acabar parando na guilhotina. Então, vocês peguem os slides, eu conto um caso aí, né, das freiras carmelitas que foram martirizadas, né, para a Igreja Católica, elas são mártires. Com a nova Constituição, o rei mantém o poder de veto, mas a situação do monarca, da família real, era tão complicada, porque as tulherias ficavam bem no centro da cidade, então era possível que a população estivesse pressionando o rei todo o tempo na frente do palácio. Além disso, volta e meia, né, os papéis do rei, as coisas, né, da família real, elas eram examinadas por agentes, né, mandados pela Assembleia, de forma a detectar qualquer indício de que eles estivessem colaborando com aqueles que estavam no exterior. Porque o que ocorria é que o rei e a rainha trocavam cartas com gente que tinha saído da França, fugida da Revolução, trocavam cartas com os parentes no exterior, com monarcas estrangeiros, e havia toda uma questão, né, da iminência da invasão da França pelas potências como o Império Austro-Húngaro, a Prússia, que vão formar a chamada Primeira Coligação. O fato é que se encontram indícios de que o rei poderia estar sim colaborando com os inimigos da França, e a situação da família real se torna muito precária, né? Mais precária ainda.
E por fim, o rei, que tinha resistido muito, acaba aceitando a possibilidade de uma fuga. E essa fuga frustrada, ela vai ocorrer entre 20 e 25 de julho de 1791. Então a família real vai se disfarçar como pessoas comuns e eles vão sair numa grande carruagem à noite, escapando dos guardas, com o intuito de chegar a uma região da França que estava sob o domínio de um general chamado General Bouillet, que é a única pessoa citada por nome no hino nacional da França, na Marselhesa, né, como um inimigo da Revolução. E o objetivo era que a família real conseguisse chegar até lá e assim, né, ela escaparia da Revolução e poderia organizar, né, o rei poderia organizar junto com os nobres emigrados e com o general Bouillet uma reação ao governo revolucionário. Só que muita coisa dá errada, né? O plano foi feito pelo Bouillet, pelo conde Fersen, que era um conde sueco, que era, hoje se sabe que sim, era amante da rainha Maria Antonieta, que vai estar ali ajudando a família real até onde ele pode, até quase o último momento, né, dos monarcas. Eles vão fugir, mas a carruagem era muito pesada, ela vai atrasar, vai quebrar roda, os soldados que foram enviados para escoltá-los a partir de determinado momento do caminho vão desencontrar da carruagem. O rei tinha se recusado a aceitar o caminho que seria o caminho mais curto, porque ele sairia, e mais curto e mais seguro, do território francês, e ele não aceitava em hipótese nenhuma abandonar o seu país, e o rei acaba sendo reconhecido pelo seu retrato numa moeda, pela efígie numa moeda antiga. Um camponês olha para aquele homem disfarçado, de perfil, e descobre que é o rei, e vai até a guarda revolucionária, conta, e a história dele vai ser acreditada pelos soldados que vão aí partir para capturar a família real. A partir de então, se eles já eram, né, não era oficial, mas eles eram prisioneiros, desse momento para diante é indiscutível a situação de prisão em que eles vão viver. Bem, temos uma Constituição na França, a primeira Constituição do país, e a França é uma monarquia constitucional, mas o rei não comanda nada e ainda é visto como inimigo da nação por muita gente. E agora sim, a propaganda contra a imagem do Luís XVI vai ser muito forte e vai começar a surtir efeito. Bem, o hino nacional da França, que eu acabei de citar, a Marselhesa, ela foi composta durante a guerra, né, revolucionária, a luta contra a primeira coligação. Seu título original era Canto de Guerra para o Exército do Reno, do Rio Reno, e foi cantada pela primeira vez pelas tropas que vinham de Marselha, que fica no sul da França, para se juntar aos exércitos que estavam protegendo principalmente os arredores de Paris. Esse hino fez tanto sucesso que acabou depois sendo adotado como hino nacional do país. E é até hoje. E é um hino com 7 estrofes, ainda que a gente só veja ser cantado nos eventos, as 2 primeiras, ou a primeira e a última estrofe, além do refrão que se repete, é um hino que foi composto exatamente com a ideia de despertar o furor patriótico dos franceses, em especial dos camponeses, que tinham que ver uma razão para lutar por essa revolução. Porque no antigo regime, na Idade Média também, o camponês não vai para a guerra. O que a Revolução Francesa vai reinaugurar é a guerra de massa, é a ideia do cidadão soldado, que era algo que tinha ficado lá para trás, na Roma Antiga. Então, assim, as grandes guerras, né, a história da guerra vai mudar muito a partir da Revolução Francesa, porque as guerras na Europa, até então, elas eram guerras de pequeno porte, mesmo que pudessem causar grande destruição, porque os contingentes eram pequenos, o camponês não era tirado do campo e agora ele será. Aqui uma imagem mostrando o recrutamento em massa, né, para a resistência, né, e a primeira grande vitória militar da Revolução foi a Batalha de Valmy. Então, uma batalha que vai derrotar a primeira coligação na sua investida no território da França.
Nesse momento, a guerra está dentro da França. A guerra é contra os franceses. Um rei ameaçado ameaça todos os outros reis. É um mau exemplo e deveria ser punido. Depois da Batalha de Valmy, né, nos meses consecutivos, esse furor patriótico ele vai aumentando, a população está na rua, aquela ideia de mandar as pessoas para casa não deu certo. E vai acontecer a invasão do Palácio das Tulherias, então da residência do rei, por conta de toda aquela propaganda que era feita pelos jornais revolucionários, né, que acusava o rei de ser o maior dos traidores. A família real escapa por pouco, eles vão fugir para o prédio da Assembleia, os deputados os protegem, mas muita gente vai ser morta no Palácio das Tulherias. E a família real não vai voltar para essa residência, eles vão ser mandados para o templo, que era a antiga fortaleza da Ordem dos Templários, que tinha sido dissolvida lá no início do século XV, e agora, no início do século XIV, desculpe, e agora ela vai ser transformada em residência, que na verdade é prisão, né, da família real. As agitações elas acabam continuando e o mês de setembro, então a invasão em agosto, e o mês de setembro vai ser marcado por uma série de massacres. Nas prisões, as pessoas invadem em massa as prisões e começam a matar os prisioneiros, independentemente do crime cometido. Então, vão matar tanto gente que tinha sido presa como inimiga da Revolução, como presos comuns que lá estão. Alguns estavam presos, inclusive, antes da Revolução começar. Um dos símbolos da Revolução Francesa é a guilhotina, e a guilhotina ela vai ser inventada ou aperfeiçoada pelo médico Joseph Ignace Guillotin, daí o nome. Em 1789, ele tinha, né, criado a guilhotina como um símbolo da morte igualitária, né, que viria com a Revolução, porque a forma de execução única seria esta, e ela seria rápida e igual para todo mundo, né? A primeira utilização da guilhotina vai ser em 25 de abril de 1792, e a guilhotina vai funcionar na França até 9 de outubro de 1981, quando nós temos a abolição da pena de morte. A única diferença considerável é que desde a década de 1920 as execuções não eram mais espetáculos públicos, né? A ideia, né, da pena de morte, da execução da pena de morte como uma forma de gerar laços, né, de estreitar aí os laços sociais, porque era uma demonstração daquilo que aconteceria com quem não respeitasse as leis, não respeitasse aquilo que mantinha o bom funcionamento da sociedade. A guilhotina também vai ser utilizada em outros países, não vai ser utilizada só na França, embora seja principalmente na França. E o Guillotin, ele vai se arrepender de ter criado a guilhotina, mas aí já era tarde. Muito bem. Nós temos o início da República como um desdobramento dos acontecimentos depois da invasão das Tulherias, tá? Os acontecimentos de 1792, eles colocaram fim à monarquia constitucional e deram início à Primeira República, né, chamada de Convenção Nacional. No início, todos os partidos estavam participando na Assembleia com uma quase hegemonia dos girondinos, mas não chegava a tanto, e o Partido Girondino ele vai tentar bloquear muitas das medidas mais radicais propostas pelos jacobinos e pelos Cordeliers. Os girondinos, por exemplo, vão tentar salvar o rei, né? Apesar de reconhecerem o rei como culpado, vão tentar evitar a execução do rei ou retardá-la. Mas os jacobinos, os Cordeliers, vão insuflar as massas populares contra os girondinos. E o que vai acontecer é um levante entre os dias 31 de maio e 2 de junho de 1793. Este levante vai ser liderado pelo Herbert e por outros líderes, Herbert, Marat e outros líderes, Cordeliers principalmente, e vão derrubar os girondinos do poder. Muitos dos líderes girondinos vão
ser presos e executados na guilhotina, e outros só escapam porque vão fugir e serão perseguidos ainda assim. E os jacobinos passam a ser o partido hegemônico na Assembleia. Os jacobinos, eles vão se aproximar da população, principalmente dos sans-culottes, tentando inclusive isolar os cordeliers. Então os jacobinos, eles não vão botar fora todos os partidos da Assembleia, mas eles vão trabalhar para assumirem o controle, ou boa parte do controle, sobre o governo. Durante a convenção, vai começar uma guerra civil. Não pensem que o governo revolucionário controla todo o país, que é chamada Guerra da Vendéia, que é um levante de camponeses católicos se insurgindo contra a revolução, contra a prisão do rei e também contra o recrutamento militar obrigatório. Durante muito tempo, quando se falava desse levante, que não vai ser o único, dessa guerra civil, e veja que ela vai durar uns bons meses, de 1793 até 1796, se tentava acusar, né, os nobres emigrados e o clero de manipular os camponeses, né, como se os camponeses não fossem capazes também de reconhecerem ou de discordarem da revolução, ou de associarem a revolução, por exemplo, a coisas que os incomodavam desde antes, como a crise econômica, a questão do tratado com a Inglaterra, que foi suspenso, mas cujos efeitos ainda eram sentidos. E, claro, de se verem ofendidos também nas suas crenças religiosas, porque durante a convenção, em particular durante o governo jacobino, vai se promover algo que é chamado de processo de descristianização, tá? Em que, aí sim, a Igreja Católica ela vai ser praticamente impedida de funcionar, em que vai se criar, estimulado por Robespierre e pelo seu grupo, né, a igreja que celebrava a razão. Será substituído o calendário gregoriano por um novo calendário. Então tudo isso são medidas que são medidas anticatólicas e que muita gente na população não está satisfeita com isso. Mas voltemos aqui, né, ao que acontece durante a Convenção Jacobina. Lembrando que eles defendem maior igualdade possível. Eles vão abolir a escravidão nas colônias. Isso vai ser uma forma de, claro, né, fazer com que aquelas ideias de igualdade sejam cumpridas, mas também tentar uma pacificação com o Haiti, que estava em processo de revolução, e a França precisa do açúcar que vem da colônia. Vai ser criada a lei do máximo, tabelando os gêneros de primeira necessidade como uma forma de tentar conter a inflação. Haverá uma nova reforma agrária, dessa vez distribuindo e não vendendo terras para os camponeses, e a criação de pensões para os necessitados. Então o Estado aí provendo os meios para que a população mais pobre pudesse viver, né, e não sofrer tanto com a crise econômica. Teremos uma nova Constituição. O voto, isso é importante, vai deixar de ser censitário e vai virar universal masculino, atendendo que os interesses dos mais pobres, dos sans-culottes. Teremos uma nova Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não é aquela que a gente viu e que não é a que costuma cair em provas. O ensino, pelo menos o ensino básico, vai passar a ser público e gratuito, e os jacobinos pretendiam, não vai dar tempo, criar uma escola que formasse os novos professores para um novo tempo, para uma escola que seria uma escola laica e pautada pelos princípios iluministas. E eles vão criar também o Museu do Louvre. Tá? Agora, para manter o controle sobre a população e a defesa do país, vai ser criado em 1792 o Comitê de Segurança Geral. Tá? Este comitê ele tem como objetivo conter as revoltas internas e vai baixar a lei dos suspeitos, tornando mais fácil e rápido denunciar, prender, julgar e executar aqueles que fossem acusados de atividades contra-revolucionárias. Tá? A pena normalmente era morte e pouca gente acabava escapando caso fosse levada ao julgamento.
Agora, o órgão que exercia o governo, e que não era formado só por jacobinos, mas dominado por eles, era o Comitê de Salvação Pública, que vai ser criado em abril de 1793. Ele vai cuidar do governo, de fato, e da defesa do país contra os inimigos externos. Tá? Em janeiro de 1793, o rei vai ser executado. Tá? A condenação à morte do rei, ela vai ser votada numa margem estreita, não vai ser por um voto, tá? Mas a margem vai ser estreita, porque muitos deputados tentaram, a todo custo, salvar o rei na medida em que eles, tudo bem, está condenado à morte, mas não vai ser executado agora. E em outubro de 1793, nós vamos ter a execução da rainha. Então, tanto o rei quanto a rainha são executados. Isso contrariava, inclusive, o que estava de acordo com o contrato de casamento, né, dos dois, que previa a devolução da rainha caso acontecesse alguma coisa com o rei, né, e ela ficasse numa situação perigosa, ou que não seria o melhor que ela ficasse na França. Tá? Da família real, a única pessoa, né, que vai sobreviver é a filha mais velha do rei, a princesa Maria Teresa, que vai ser trocada por prisioneiros só lá no final de 1795. Então ela vai passar muito tempo presa e sem saber, inclusive, o destino da sua família. Aqui é o calendário da Revolução. Nós vamos ter meses de acordo com o clima da França, ninguém precisa saber isso, mas algumas datas da Revolução Francesa, elas acabam se remetendo a este calendário, né? A lei de tal mês, ou golpe de outro mês, ou, né, o mais conhecido, que é o golpe do 18 de Brumário de Napoleão. Tá? Esse calendário ele foi abolido por Napoleão, que volta ao calendário gregoriano em 1805, ao nosso calendário, mas ele vai ser adotado durante a Comuna de Paris em 1871. Tá? Aqui representações da República e dos meses do ano. Veja lá a República como uma mulher e usando o barrete frígio na cabeça. Durante o governo da Convenção, né, principalmente o governo jacobino, os clubes políticos de mulheres eles vão ser fechados, então vai ter uma ordem tentando expulsar as mulheres da política, e os jacobinos eles vão se isolando cada vez mais no poder, inclusive eliminando também as lideranças dos Cordeliers, que tinham ajudado os jacobinos a chegarem ao poder, a derrubarem os girondinos, e até aqueles jacobinos que não eram alinhados com Robespierre. Falando, né, dessa eliminação dos elementos mais radicais, o Marat, e ali o quadro A Morte de Marat, o sujeito na banheira, todo livro de história tem esse quadro, e acredito que o pessoal estude esse quadro nas aulas de educação artística, porque ele é um exemplo do neoclassicismo, da pintura do final do século XVIII. O Marat, que era dono de jornal, um instigador, um deputado incendiário, ele vai ser assassinado por uma mulher, né, que era ligada aos girondinos, e ela vai com ele para a casa dele e ela o assassina. Aqui são dois quadros mostrando a mesma coisa, a morte do Marat, mas ali dando ênfase à assassina e à acusação da assassina, e veja ali o barrete frígio na cabeça do homem que está logo à frente. Essa mulher que assassina o Marat é a Charlotte Corday, e ela teria dito, né, no seu julgamento, que tinha matado um homem para salvar 100.000. Ela é condenada à guilhotina, da mesma maneira que uma outra mulher, a Olympe de Gouges, que era teatróloga, que discutia temas filosóficos, também vai ser condenada à morte por criticar os jacobinos. Não por defender os direitos das mulheres, mas por criticar os jacobinos. E ela foi autora de um documento que fazia o contraponto aos direitos do homem e do cidadão, que é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque ela questionava algo que, quando a gente viu Independente dos Estados Unidos, a Abigail Adams também questionava, como as mulheres
podem ser condenadas e serem presas e serem obrigadas a cumprir leis que elas não votaram. Quando se fala de igualdade, as mulheres não foram incluídas. Então a Olympe de Gouges ela vai discutir isso na sua obra e ela também vai ser executada durante o governo dos jacobinos. Tá? E os direitos da mulher e da cidadã já caíram em provas. Aqui uma questão da Universidade Federal do Paraná, comparando os direitos do homem e do cidadão com os direitos da mulher e da cidadã. Outra vítima do governo jacobino, que é uma vítima muito mais conhecida, vai ser o Lavoisier, que é o pai, né, o principal fundador da química moderna, e ele vai ser acusado de traição e vai ser preso e condenado e executado poucos dias antes do fim do governo jacobino. Assim, por dias ele não seria executado, mas ele foi. Aqui o quadro dele com a sua esposa, que é a Marianne Lavoisier, que também era química e vai ser responsável por organizar o trabalho, os escritos do marido e possibilitar que muito da obra do Lavoisier não se perdesse. Tá? Aqui 3 das lideranças principais da Revolução, lideranças jacobinas. O Danton, que não começou jacobino, ele era do Partido Cordelier e ele vai se tornar jacobino. Ele era o grande, né, um dos melhores oradores, né, da convenção, e ele acaba, né, caindo meio que em desgraça com Robespierre e acaba sendo também condenado à guilhotina. Tá? E do outro lado é o Saint-Just, que é meio que o braço direito do Robespierre. Então, Robespierre ele vai eliminar tanto quem estava à sua esquerda, pensando aí em serem politicamente mais radicais, quanto quem estava à sua direita. E por fazer isso, ele vai se isolando no poder. Talvez o maior erro, né, dos jacobinos em torno do Robespierre tenha sido também começar a tentar promover um expurgo do exército. Tá? Porque eles não vão mexer somente com os políticos, mas eles também vão começar a perseguir, né, líderes militares que se tornaram suspeitos aos olhos dos jacobinos. Tá? Esse isolamento ele vai escalando e os jacobinos, né, liderados pelo Robespierre, vão passar uma nova lei que vai ficar conhecida como Lei do Grande Terror, isso em junho de 1794. Essa lei ela vai praticamente eliminar a necessidade até de julgamento para que alguém fosse executado. Então, muita gente, até no Partido Jacobino, temia Robespierre, e isso vai possibilitar que esses que temiam Robespierre dentro do Partido Jacobino, os girondinos e as forças militares, lembrando, como eu falei, que o exército já não se sentia muito feliz com esse comportamento dos jacobinos e com a perseguição que vai ser movida contra algumas lideranças militares, eles vão se organizar e vão conseguir dar um golpe derrubando Robespierre e seu grupo do poder. Isso vai neutralizar o Partido Jacobino como um todo no primeiro momento, mas depois os jacobinos vão voltar a participar da política. Tá? Eles não vão ser eliminados todos eles, mas a reação, né, que vai vir no dia 27 de julho, que é chamar, e aí daí o nome, né, de Convenção Termidoriana. Lembra que eu falei que os meses às vezes são usados, mas isso não será cobrado em prova nenhuma. Vai colocar fim ao governo dos jacobinos e iniciar o governo dos girondinos, aí sim, dominando o cenário político. O período jacobino é chamado de terror por muitos, e outros chamam o período girondino também de terror, mas de terror branco, porque a guilhotina vai funcionar da mesma maneira. Mas quem vai cair na guilhotina são principalmente lideranças populares, sans-culottes, e os jacobinos. Tá? Este período que vai começar aí vai ser aquele período em que os interesses da burguesia vão suplantar os interesses das classes mais pobres, que aí sim vão acabar sendo mandadas para casa, elas vão ser desmobilizadas. Tá? O Robespierre, quando ele sabe que vai ser preso, né, o grupo dele está no prédio da Assembleia,
e alguns vão se matar, vão se jogar, né, do andar onde eles estavam, que eu acho que é o terceiro andar, e o Robespierre ele vai dar um tiro na cabeça, mas ele vai errar o alvo e vai acabar atingindo o maxilar. A bala fica alojada e ele vai ser mantido vivo para ser executado no dia seguinte. E aí ele vai ser executado na guilhotina, tá? Várias das medidas dos jacobinos vão ser anuladas. Então, mesmo que no momento que os jacobinos caem, muita gente do povo já estivesse saturada do governo jacobino, do excesso de execuções, das acusações, né, que eram impostas muitas vezes a pessoas comuns. Então o sujeito reclamou do preço do pão, aí o vizinho ia lá, denunciava o sujeito ao comitê de salvação pública, ele acabava sendo preso e condenado e executado por uma bobagem, a pessoa não era contra a revolução. Essa população vai perceber que, mesmo com os exageros dos jacobinos, eles tinham interesse em melhorar as condições de vida da população comum, coisa que não era uma prioridade de quem voltou ao poder agora. Bem, a conversão termidoriana ela vai durar muito pouco e vai começar o chamado diretório, tá? Os girondinos eles vão aprovar uma nova constituição, o voto vai voltar a ser censitário e vai ser criado um sistema bicameral, porque antes só tinha uma assembleia. Agora a gente vai ter o equivalente ao que seria a Assembleia dos Deputados e o Senado. Já explica isso daqui a pouco. 2 tipos de eleitores vão ser criados. Então já havia 2 tipos de cidadão. Os que votavam, que eram ativos, e os que não votavam. Agora a gente tem 2 tipos de eleitores. Os que votam e os que votam de verdade e aqueles que votam em quem vai votar. Tá? Com essa reforma, o voto passou a ser exercido por somente cerca de 1% da população. Essa ideia de eleitores, né, de primeira e segunda instância depois vai ser aplicada no Brasil, na Constituição de 1824. Aliás, está fazendo 200 anos, é um tema que certamente será chamado no vestibular e no PAS. Tá? Durante o governo do Diretório, vai começar uma outra guerra civil, tá? Mais um levante de camponeses católicos que queriam a restauração da monarquia. Desta vez a revolta vai ser na Bretanha, que é aquela península mais ocidental da França, né, lá no Atlântico, e eles eram contrários àquilo que o pessoal da Vendéia já tinha falado antes, era a Constituição Civil do Clero. Então, aquele processo de perseguição à Igreja Católica, vamos ler assim, e o recrutamento obrigatório. Decisões do Diretório. Então, a Constituição Nova veio em 1795. Os direitos de propriedade dos camponeses vão ser revalidados. Então, assim, ninguém vai tomar a terra de camponês. Terra de camponês não é tomada, porque se tomarem as terras dos camponeses, já basta estar recrutando para o exército, certamente esse governo vai cair. Então é preciso manter uma boa relação com os camponeses. O governo vai ser formado pelo Conselho dos 500, que são os deputados, que vão fazer os projetos de lei que são levados ao Conselho dos Anciãos, com 250 deputados. Então são 2 câmaras, a dos 500 e a dos anciãos. Tá? Para pertencer a esse Conselho dos Anciãos, você precisava ser bem velho. Bastava ter 35 anos. Tá? Mas daí, veja, a expectativa de vida, com 35 anos, você já era considerado um homem de entrada em anos, experimentado, o que é muito curioso porque o direito de voto continua sendo com 25 anos. Já o poder executivo era exercido pelo diretório, que era formado por 5 membros eleitos por 5 anos, que eram indivíduos eleitos por quem? Pelo Conselho dos Anciãos, entre os seus próprios quadros, e precisavam ter mais de 35 anos. O voto censitário exclui as camadas populares das decisões políticas. Então, a revolução não começou burguesa, mas ela se torna cada vez mais burguesa, e é durante o diretório que vai se instituir o voto secreto. É como é nos nossos dias? Mais ou menos, porque você poderia chegar de casa já com o nome dos candidatos
escritos, podia receber o papelzinho preenchido já na porta do lugar de eleição, porque havia as pessoas fazendo campanha. Não era uma coisa organizada de forma muito rígida, mas é o primeiro caso de voto secreto, tá? Aqui a gente tem um mapa mostrando as regiões da França que estavam sob ataque externo e as regiões da França onde você tinha os levantes, né? Como eu estava falando, a Vendéia e outras revoltas camponesas, principalmente, contra a Revolução. Durante o Diretório vai acontecer uma tentativa, né, de derrubada do governo, mas vai ser uma tentativa que vai ser desbaratada muito rapidamente, que é a chamada Conspiração dos Iguais, tá? Então nós temos um jornalista revolucionário chamado François-Noël Babeuf, e o Babeuf ele vai tentar, junto com aliados, promover esse levante em 1796, a chamada Conspiração dos Iguais. Ela era inspirada, né, em demandas populares. O Babeuf ele tinha como apelido Graco Babeuf, né, dos irmãos Graco, tribunos da plebe que tentaram promover reformas sociais na Roma antiga, ainda republicana, e ele defendia, entre outras coisas, o fim da propriedade privada, tá? Lembrem lá que para o Rousseau, lá atrás, no Iluminismo, a propriedade privada era a origem de todos os males. Então, Babeuf e os seus, eles tinham interesse em derrubar o governo e iniciar uma nova república, o mais igualitária possível, abolindo a propriedade privada. Eles vão ser considerados os precursores do comunismo moderno, do comunismo do século XIX, tá? Mas o governo do Diretório era um governo que tinha investido muito em segurança naquele sentido de fiscalizar a própria população. Não que os jacobinos não fizessem antes, mas os girondinos vão aperfeiçoar isso. O Babeuf vai ser denunciado por alguém, vai ser preso, assim como os seus companheiros, e vai ser condenado à morte. O Diretório normalmente aparece, né, nos livros didáticos como um período de instabilidade política, de instabilidade econômica, de novos ataques dos inimigos da França. É apresentado como um período, né, que já seria um período em que a Revolução estaria se perdendo ou correndo efetivamente o risco de ser desmontada, né? Desmontada por quem? Os monarquistas, por exemplo, poderiam voltar ao poder. A segunda coligação poderia vencer a França e derrubar o governo. Os jacobinos também queriam retornar ao poder, o que não era do interesse de boa parte da alta burguesia, não era do interesse também, né, de setores do exército, não era o interesse dos grandes banqueiros, tá? Agora, era um período mais corrupto do que os outros, mais problemático do que os outros? É algo que se discute, mas no final das contas, esse discurso que o Diretório é um governo fraco, é um governo decadente, também serve para tentar exaltar o que vem depois, que é a tomada de poder por Napoleão Bonaparte. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, assim, olha, esse período é ruim, é um governo fraco, a gente precisa de um líder forte, o líder forte está logo ali, Napoleão é um jovem general que vinha se destacando nas campanhas contra os inimigos da França, no norte da Itália e em outras regiões, tá? Durante o governo, então, do Diretório, você tem um reforço, né, da polícia, nesse sentido de tomar conta da vida dos cidadãos. Se aperfeiçoa o que os jacobinos já estavam fazendo. A crise econômica ela aumenta e aumenta a pressão popular, daí as limitações, por exemplo, às greves e manifestações do povo comum, dos sans-culottes, tá? Com essa importância maior do exército, desde a derrubada dos jacobinos, nós vamos ter também, né, a propaganda em torno do nome do general Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte vai conseguir o apoio dos setores da alta burguesia e dos setores bancários, assim como de boa parte do exército, para que ele chegue ao poder, para que ele dê um golpe. Este é o golpe do
18 de Brumário de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão vai ser saudado como aquele que pode salvar a França, que pode transformar a França agora numa nação melhor e dar estabilidade à Revolução, tá? Aqui a gente tem a bandeira da França, que começa, né, que vai ser criada durante a Revolução, mas não vai ser a bandeira imediata da França daí para diante. A cocarde, né, que é esse negocinho vermelhinho, vermelho, azul e branco e redondo, que todo bom cidadão, principalmente durante o governo jacobino, devia ter na roupa, ou poderia ser acusado por alguém de não ser um cidadão, né, de verdade, de não ser um patriota. A bandeira, ela representa a cor de Paris, né, a cor oficial da cidade de Paris, que era o vermelho, e o azul, as duas cores, e a cor da monarquia, que era o branco. É isso, né, que é a junção dessas cores que vai dar origem à bandeira da França. Essa bandeira, vermelho, azul e branco, vai ser adotada em 1794, vai ser abolida com a queda de Napoleão, porque aí volta a bandeira da monarquia, e depois ela vai passar a ser definitivamente a bandeira francesa a partir de 1830. Uma outra questão ligada à Revolução Francesa, e esta impacta a nossa vida, vai ser a criação do sistema métrico decimal, tá? Então você não tinha uma padronização dos pesos e medidas, e esta padronização, que está ligada a essa ideia iluminista de razão e de universalismo, vai ser estabelecida durante a Revolução Francesa, tá? É criada em 1790 e vai começar a ser implantada no país em 1795 e depois vai ser exportada para o mundo inteiro. Hoje, somente 3 países não usam o sistema métrico decimal regularmente: Mianmar, Libéria e Estados Unidos, tá? Usam outro sistema, né? O sistema que se origina da Inglaterra chama de sistema imperial, que é usado ainda nos Estados Unidos, tá? Então essa foi a nossa aula. Ficou longo, eu sei, mas lembrem que vocês não precisam assistir tudo de uma vez. E qualquer dúvida, deixem no fórum ou pergunte aos professores. Esta aula ela serve de material de apoio para vocês. E os slides estão disponíveis para que vocês possam ter acesso, então todo mundo pode consultar os slides, tem um livro didático, vocês têm os exercícios que estão nos slides, que a gente não trabalhou durante esta aula, mas que vocês podem fazer, e são exercícios de vestibular e servem para se preparar para qualquer prova sobre o tema Revolução Francesa, que seja em nível médio, né, vestibular. Então, é isso e até a próxima.